Boa tarde, o meu nome é Joana Paredes Alves e sou uma das cofundadoras da ePlanet, e é com muito prazer que recebi este convite por parte do Greenfest e do Pedro Norton Matos para ser anfitriã deste webinar. É sempre uma honra para mim poder participar no Greenfest, no qual faço sempre questão de participar com a minha empresa nas duas edições anuais, em Braga e no Estoril. E em primeiro lugar gostaria de felicitar o Pedro Norton Matos pela sua coragem, pelo seu trabalho e dedicação em montar este grande evento que é uma referência na sustentabilidade em Portugal desde 2008. Queria deixar uma nota antes de começar o webinar, que este webinar foi previamente gravado, mas convido o público a participar e a fazer perguntas e a interagir connosco através do chat, pois vamos estar em tempo real a responder a quaisquer dúvidas ou comentários do vosso lado. Muito bem, o tema do webinar de hoje é o poder da tecnologia como alavanca da ação social em tempos de pandemia. Pois, neste contexto de pandemia, não só na ação social, mas como sabem, temos visto uma grande aceleração da digitalização, e hoje vamos conversar sobre como é que isto se aplica também à gestão da ação social, não só voluntariado, doações, ou outras iniciativas relacionadas com o tema. Posteriormente, para ilustrar esta nossa conversa, vamos contar com a participação da Isabel Jonet, que nos vai falar da sua experiência como presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e como fundadora da Entreajuda. Antes de começar a nossa conversa com a Isabel, gostaria só de dar uma breve explicação sobre o que é a Planet, a startup da qual sou cofundadora, sobre o que é que nós fazemos e sobre qual é a nossa missão. Nós, a ePlanet, somos uma empresa tecnológica, ou seja, o nosso core é a tecnologia, nós desenvolvemos plataformas de software, mas com um propósito único. Desenvolvemos estas plataformas ao serviço da sustentabilidade e da responsabilidade social. E temos em vista empoderar as organizações com tecnologia que lhes permita não só gerar um impacto positivo na sociedade, mas também contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Com isto, nós, no fundo, contamos com uma equipa de especialistas em software development, por um lado, e por outro lado, com uma equipa de consultores de sustentabilidade. E temos todos como base comum um forte compromisso com a nossa missão como startup, para ajudar esta revolução tecnológica nesta área da sustentabilidade, que ainda é uma área em que é menos digital que muitas outras áreas atualmente. Nós atualmente, o nosso portfólio de produtos conta com 4 produtos. Em primeiro lugar, a ePlanet Sustainability, que é uma plataforma destinada a gerir, monitorizar e reportar informação não financeira, ambiental, social, económica. Temos a Planet Materiality, que é uma plataforma complementar à Planet Sustainability, que permite a elaboração de análises de materialidade, incluindo funcionalidades como benchmark, escuta ativa e auscultação de stakeholders. Temos a Planet Equality, que é uma plataforma que permite a criação de planos de igualdade, diversidade e inclusão de acordo com a nova Diretiva Europeia sobre a Igualdade de Género. E por fim, temos a nossa A-Planet Community, que é uma plataforma que permite a criação e gestão de programas de responsabilidade social, que pode incluir tanto voluntariado como doações ou ações meramente informativas, e que permite, no fundo, uma medição da contribuição destas ações aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Para a conversa de hoje, em concreto, como estamos a falar de ação social, gostaria de destacar esta última plataforma que referi, que é a plataforma ePlanet Community, que é a nossa ferramenta de gestão da ação social e de medição da contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, para exemplificar, a community vem através da tecnologia, permitir a mobilização de todos os stakeholders de uma organização
a colaborar nas iniciativas de voluntariado, isto tanto falando com colaboradores de uma empresa, aos estudantes de uma universidade, ou até mesmo cidadãos, estivemos a falar de uma Câmara Municipal, porque nós trabalhamos com todos estes setores e verticais. Portanto, a plataforma, no fundo, vai permitir o engagement de todos estes stakeholders, que vão poder tanto participar nas iniciativas das organizações a que pertencem, como vão poder propor as suas próprias iniciativas, isto porque sabemos que as causas sociais são subjetivas, não é? Portanto, há causas que a mim me tocam mais e que tocam mais de maneira diferente a outra pessoa, portanto nós permitimos que a tecnologia funcione de uma maneira bidirecional, para que possa haver esta alavanca de conteúdos das duas partes, e também permitimos uma terceira vertente, que é a colaboração com iniciativas de outras organizações, ou seja, a ePlanet tem por detrás esta perspectiva de ser um enabler de alavanca de iniciativas sociais, não só sociais, ambientais, e permitir que todos colaborem e participem de maneira mais eficiente nestas mesmas iniciativas. Portanto, isto acaba por permitir e acaba por gerar um impacto indireto, oferecendo benefícios para que as organizações possam ser mais eficientes nos seus projetos de gestão de voluntariado e na sua gestão de doações com muito mais eficácia e muito mais eficiência. Neste momento, contamos com mais de 60 organizações a usar as nossas soluções em Portugal, em Espanha e no Brasil. E falando agora, passando para o caso concreto da pandemia, nós este ano, quando chegou a pandemia, em março, vimos que vários clientes rapidamente fizeram um shift na sua estratégia de voluntariado e começaram, por exemplo, a criar iniciativas de voluntariado online com os objetivos de combater os efeitos negativos da crise. Por exemplo, a título de exemplo, gostaria de vos falar do Grupo CC. O Grupo CC, aqui em Portugal, se calhar não conhecem tão bem, mas em Espanha é uma das empresas de logística mais importantes e, portanto, já era utilizador das nossas plataformas, da ePlanet Community neste caso, e durante a crise da Covid-19 eles mudaram rapidamente para um programa online, criando iniciativas de voluntariado online, utilizando a nossa plataforma. Lançaram várias iniciativas de voluntariado virtual, tais como iniciativas relativas ao fabrico de máscaras domésticas e linhas de apoio para cidadãos idosos, por parte dos colaboradores da CC, e geraram cerca de mais de 4.200 horas de voluntariado, o que é impressionante. E que não poderiam ter feito se não fosse através da tecnologia. E além disso, os colaboradores do Grupo CC puderam também acompanhar o desenvolvimento das suas competências e a sua contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Isto porquê? Porque, como falei anteriormente, a ePlanet é uma plataforma, a ePlanet Community neste caso, é uma plataforma bidirecional, em que quando os colaboradores de uma organização portanto, participam ou propõem as suas próprias iniciativas, vai-se gerar um currículo social em que aparece um descritivo de quantas horas é que contribuíram para cada ODS, ou seja, isso no fundo vai permitir com que eles possam sentir-se mais motivados a participar nestas iniciativas e a contribuir positivamente para a sua organização e para a sociedade onde se inserem, e acaba por ser também, haver depois também uma estratégia de gamificação, no sentido em que eles conseguem ver premiadas e conseguem ver em tempo real qual é que é a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas Nações Unidas. Portanto, neste contexto de crise, de pandemia, a ePlanet quis contribuir e viu que a melhor maneira de ajudar e de dar a sua contribuição era colocar a nossa tecnologia à disposição das organizações que precisavam da ajuda de ferramentas tecnológicas como esta, para mobilizarem as suas comunidades e ajudarem as suas comunidades a colaborar
com estas diferentes iniciativas. Então, neste sentido, decidimos, em março, no início da pandemia, criar a campanha Community for Crisis, através da qual oferecíamos as nossas ferramentas tecnológicas a organizações e grupos que queriam usá-las para ajudar a lutar contra os efeitos negativos da crise, tanto efeitos diretos como indiretos. E a título de exemplo desta nossa campanha Community for Crisis, gostaria de ilustrar com um exemplo que foi muito mediático e que nos marcou positivamente na ePlanet, que foi o exemplo do caso Barlavento no Brasil. Usou, a propósito desta campanha da ePlanet, do Community for Crisis, o Barlavento, em colaboração com a EDP, a Universidade FATEC e o Instituto SuperEco, o Barlavento Coworking utilizou a ePlanet Community para enfrentar os efeitos negativos da crise do Covid em São Paulo, no Brasil. E entre as iniciativas que eles realizaram, gostaria de sublinhar a Alinhavos da Esperança, que conseguiu entregar cerca de 2.000 máscaras Face Shield aos profissionais de saúde da região através da ePlanet Community. E após 6 meses de uso da nossa plataforma, registaram mais de 1.500 horas entre os 60 voluntários que fazem parte da comunidade. Portanto, isto é apenas um exemplo. Gostaria de frisar do poder da tecnologia, de mobilização de comunidades e de alavanca de colaboração para a mobilização de pessoas e incentivo de participação nestas mesmas iniciativas e, no fundo, potenciar a gestão através de uma gestão mais eficiente, que seria inultrapassável, a não ser com a ajuda da tecnologia, que é o tema do webinar de hoje. Desde o começo da pandemia, na ePlanet, contabilizámos cerca de 400 iniciativas e 10.000 horas de voluntariado, potenciadas através da nossa plataforma ePlanet Community, e grande parte destas iniciativas vieram através da Entreajuda. E a propósito disto, aproveito para apresentar a Isabel Jonet, que além de ser fundadora da Entreajuda, que é um projeto inovador na área da solidariedade social, é presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e, indubitavelmente, a grande referência de voluntariado e na ação social em Portugal. Olá, Isabel, é um grande prazer, é um prazer e uma honra tê-la como convidada nesta conversa. Muito obrigada pela sua participação e por ter aceitado o convite da ePlanet. Para começar, Isabel, como eu quando comecei a apresentá-la, toda a gente a conhece do Banco Alimentar, mas nem toda a gente conhece o trabalho que a Isabel faz na Entreajuda. E então, para começar, eu gostaria que a Isabel explicasse brevemente, para quem não sabe, qual é que é o propósito da Entreajuda. Bom, a Entreajuda foi uma instituição que fundei em 2004, porque tinha a certeza de que, se levássemos mais organizações de gestão ao setor social, nomeadamente através de recursos a plataformas informáticas e ferramentas tecnológicas, podíamos criar muito valor no setor social e gerar mais impacto. Ou seja, se conseguíssemos que as instituições de solidariedade social não perdessem a capacidade de ter atenção e tempo para os mais carenciados, evitando que tivessem que consagrar recursos humanos e até materiais a tarefas que podem ser facilmente desempenhadas com voluntários mais qualificados, então nós podíamos estar a tratar melhor das pessoas carenciadas. E esse é o tema, é ter tempo, é ter amor para quem precisa de ajuda para dar uma volta à vida ou para quem, num determinado momento, se encontra fragilizado e precisa que falem com ele, que o acompanhem, mas tirar o peso da burocracia excessiva a pessoas que não têm qualificações, não têm tempo, não têm competências e que ficam bastante estressadas quando têm que lidar com este tipo de respostas.
Muito bem, Isabel, e é um grande trabalho que faz aí. E a propósito do título do webinar de hoje, que como sabe é o poder da tecnologia como alavanca da ação social em tempos de pandemia, gostava de perguntar à Isabel qual é para si a importância deste tipo das ferramentas tecnológicas e da tecnologia na gestão da ação social, e queria-lhe pedir também se podia destacar alguns exemplos de como é que a tecnologia veio acrescentar valor nestes tempos de pandemia. Eu penso que hoje em dia é absolutamente inevitável que se olhe para a tecnologia como fundamental para o exercício das tarefas de todos os setores. E o setor social não escapa a isso e, portanto, todas as pessoas que estão envolvidas em instituições ou organizações do setor social têm que olhar para as tecnologias como parte do seu dia-a-dia, como uma ferramenta de trabalho a par com tantas outras. Mas, talvez neste setor, ainda mais do que nos outros, a tecnologia possa ter um impacto muito grande, porque permite poupar dinheiro, permite canalizar recursos para áreas que são mais importantes precisamente neste setor social, ao libertar as técnicas de serviço social de um conjunto de tarefas que facilmente são substituídas com tecnologia. No começo acreditava tanto nisto que já há mais de 10 anos que temos em parceria com a Universidade Católica um programa apenas para ensinar Excel aos técnicos de instituições sociais, e quem faz isso são os alunos do segundo e terceiro ano com os professores de informática. Mas temos ido mais longe e temos feito várias associações, nomeadamente com a iPlanet, para a gestão do voluntariado. Nós acreditamos que se as empresas puderem ter ferramentas que gerem o voluntariado e as instituições também puderem ter ferramentas que gerem o voluntariado, podemos aqui otimizar o encontro entre quem precisa de voluntários qualificados e as empresas ou as próprias pessoas que a título individual querem dar algum do seu tempo e das suas qualificações. Com essa lógica já lançámos há mais de 14 anos a Bolsa do Voluntariado, que é hoje o maior site português de voluntariado e que é apenas uma plataforma tecnológica de encontro. É quase como que um site de encontros, como o Tinder, em que se promove o encontro, mas de quem quer ser bom, ou seja, de quem quer participar ativamente, dando o tempo e dando o que sabe fazer a entidades que querem ou têm essa necessidade. Aqui o grande fator é que muitas vezes as instituições não sabem que têm essa necessidade e temos que ter também voluntários no terreno, aquilo que chamamos de tutores, que auxiliam as instituições a pedir ajuda. E uma ferramenta deste tipo faz com que facilmente se possa dar a ajuda que é necessária, no sítio onde é necessário, no tempo em que é necessário, a instituições que ficam mais eficazes e mais eficientes, mas sobretudo que podem mobilizar para as suas causas mais pessoas, mais empresas, tendo melhores voluntários, mas também tendo mais dinheiro que as ajudam a executar a sua atividade. Muito bem, Isabel, exatamente. A tecnologia, no fundo, acaba por ser um enabler, uma alavanca, um potenciador que vai ajudar organizações como Entreajuda, não é? A mobilizar todos os stakeholders da organização a participar no voluntariado, a iniciativas de voluntariado ou doações e a colaborarem umas com as outras, que é o que se pretende, não é? Isabel, eu gostaria aqui que nos explicasse, porque a Isabel teve um papel fundamental e crucial na ajuda aos grupos mais vulneráveis agora quando começou a pandemia, porque a Isabel criou uma plataforma online chamada Rede de Emergência Alimentar e conseguiu arrecadar, se não estou enganada, cerca de 3 milhões de euros, que é um feito inacreditável. E eu gostaria que a Isabel contasse um bocadinho como é que surgiu a ideia desta iniciativa e que nos falasse um pouco desta experiência. Logo em março, nós tivemos a percepção de que poderia haver um desmoronar da rede social de apoio, da rede das instituições. Com o fechamento do Estado, por via do estado de emergência, que obrigou muitas entidades a encerrarem portas, nomeadamente entidades ligadas à Igreja,
nós ficámos com a certeza que estas instituições iam ter menos voluntários, porque os voluntários já são mais idosos e, portanto, na sua maioria ficaram em casa com medo do Covid e, portanto, confinaram-se, mas também porque os próprios espaços físicos foram encerrados. Então, aquilo que nós fizemos foi criar uma plataforma chamada Rede de Emergência Alimentar, que assenta em formulários online, simplicíssimos, mas que tem por trás depois uma ferramenta colaborativa que foi concebida por uma voluntária nossa e que foi desenvolvida por 3 alunos recém-acabados de mestrado em finanças e que montaram esta ferramenta colaborativa que permite encaminhar cada pedido de cada pessoa que precisa de comida para a instituição mais próxima de sua casa. Então aquilo que nós fazemos é evitar as deslocações para reduzir ao máximo o risco de contágio, fazendo com que cada pessoa que precisa de ajuda possa receber uma ajuda que é integral, não é só o alimento, mas também temos que dizer que foram também os computadores na altura em que os alunos tinham que estudar em casa, ou foram outro tipo de apoios que cada instituição pode disponibilizar às famílias mais carenciadas, mas sobretudo criou redes pequeninas, locais, de apoio. Além disso, uma plataforma informática deste tipo permite muita transparência e com esta informação que é recolhida, nós garantimos que não há fraudes, não há desvios e que não há duplicações e ao mesmo tempo fomos recolhendo dados e atualmente é a rede de emergência alimentar que está a fornecer os dados, é uma das entidades que está a fornecer os dados relativos ao impacto do Covid para o Banco de Portugal e para outras entidades que depois são responsáveis pela elaboração de dados em Portugal. Muito bem, Isabela, obrigadíssima, e acho que todos temos a agradecer, não é? O facto de ter tido a coragem e ter conseguido mobilizar forças para criar essa iniciativa em tempo recorde e em ter apoiado tantas famílias numa altura em que, na altura em que mais necessitavam e infelizmente continuam a necessitar. Isabel, e aqui vou passar à última pergunta, falando um bocadinho não só do presente e do momento em que estamos a viver, mas do futuro, porque infelizmente parece que estes tempos de pandemia vieram para ficar, não é? Limitando a ação social, nomeadamente no que respeita ao voluntariado presencial. E eu queria perguntar à Isabel como é que a Isabel vê o futuro da ação social e de que forma é que vê a importância da tecnologia neste contexto. O setor social vai ter uma importância acrescida e é aliás reconhecido pela Comissão Europeia como um dos instrumentos de coesão para os próximos anos. Primeiro pela sua grande agilidade e depois pela sua capacidade de absorver pessoas menos qualificadas, mas também de prestar cuidados a pessoas mais velhas. Nós, com o aumento da esperança de vida, vamos ter cada vez mais idosos que precisam de cuidados que são particulares e o setor social vai ter um papel determinante. Ora, é fundamental que este setor perceba que a gestão e a organização são essenciais para que se possa prestar serviços de qualidade. E na gestão e na organização, as tecnologias, as plataformas, as ferramentas libertam muito tempo para que possa ser concedido esse tempo ou consagrado esse tempo aos cuidados que são realmente necessários na população que vai ser apoiada. A tecnologia aqui não desumaniza, ao contrário, pode ser um fator que contribui para uma maior humanização e pode contribuir para estar mais perto das pessoas que precisam. Eu acredito muito na tecnologia. Acho que hoje em dia não há gestão de instituições do setor social sem olhar para quem pode fornecer soluções e ferramentas informáticas de grande qualidade que permitam um alinhamento aos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas que também permitam a medição de impactos sociais, porque para as empresas é muito importante ter essa accountability, é muito, muito importante poder incluir nos relatórios de sustentabilidade o valor
social daquilo que é executado. E, portanto, eu acredito que as tecnologias são uma oportunidade incrível para o setor social. Muito obrigada, Isabel, concordo consigo. Acho que realmente a tecnologia tem vantagens que são inultrapassáveis, não é? Nomeadamente, como referiu, a medição do impacto, que é fundamental para as empresas, e a medição dessa contribuição aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é daí desse propósito que no fundo nasceu a ePlanet, e nomeadamente a ePlanet Community. Isabel, obrigadíssima pelo seu testemunho, que é sempre inspirador, e graças a si, ao seu espírito de iniciativa e coragem, ajudou tantas pessoas e tantas famílias a minimizar os efeitos da crise pelo país fora. E queria agradecer a si e a toda a sua equipa pelo grande trabalho que fizeram e que continuam a fazer. E em relação à iPlanet, quero agradecer mais uma vez ao Greenfest e ao Pedro Norton de Matos pelo convite, e agradecer também ao público que esteve a assistir, e estamos disponíveis naturalmente para responder às vossas perguntas através do chat, ou então, se quiserem visitar o nosso site podem aceder através de www.iplanet.org. Muito obrigada.